Olá pessoal, boa tarde, desculpe aí esse probleminha com o áudio. Agora eu acho que deu certo. Pessoal, vamos falar hoje sobre um tema que está sendo nos últimos dias aí bem polêmico, porque saiu algumas coisas novas sobre esse tema, mas que tem muita coisa para se falar e para que você sempre entenda anatomicamente, fisiologicamente e farmacologicamente tudo, para que você não seja passado para trás, para que você não caia em ciladas, ok? Se você quer assistir esse vídeo completo, clica aqui embaixo, vai no IGTV, tá bom? Aqui no Instagram, mas eu quero pedir uma ajuda principal para vocês aí, que é para poder entrar lá no canal do YouTube, Dr. Matheus Macedo Cursos, se inscrever lá no canal, curtir os vídeos, vai ter muito vídeo, toda hora vai estar entrando vídeo novo aí, a gente vai fazer, vou fazer, né, várias gravações, várias aulas, várias dicas, tira dúvidas, todas os tira dúvidas eu vou colocar vídeos lá, tá bom? Então, assim, as dúvidas que aparecerem aqui, deixa aí no link abaixo, né? Mas eu vou fazer um vídeo para cada dúvida que vocês postarem aí, pode ter certeza que vai ter muito conteúdo. Então se inscreve lá no canal, Dr. Matheus Macedo Cursos no Instagram, você vai ter sempre muito conteúdo legal aí, vai ter coisas ao vivo, técnicas, vai ter muita coisa mesmo, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aqui mais uma vez e peço desculpas aí mais uma vez pelo atraso, por causa do áudio, tinha dado um problema. Quero começar aqui, ó, mandando um abraço para Nanda, que entrou aqui, muito obrigado. Diogo Rafael, doutora Cristiane Ferreira, a Carol, Fabiana, minha esposa, um beijo. O Cauê Bezerra, doutora Fabi, pessoal lá do Instituto Fama que está aqui, Daniel Werneck, que está aí no suporte. A Lisiane, foi nossa aluna há pouco tempo, um beijão, Lisiane. A doutora Cristiane também, teve pouco tempo lá comigo. A Débora, Carla Beatriz, doutora Adriana, Evelyn, doutora Luísa, doutora Aline, doutora Patrícia. Então, um abraço a todos vocês aí. Conto com a interação de vocês aqui no link, tá bom, pessoal? Vai mandando aí no chat, né? No link, não, desculpa, no chat. Vai mandando aí, vai passando, vai mandando aí as dúvidas, perguntas. Eu prometo responder todas. Se não forem todas respondidas instantaneamente agora, vão ser respondidas depois em vídeos que eu vou montar. Então, vamos abrir aqui. Então, peço muita ajuda de vocês para poder entrar lá no YouTube. Por quê? Porque eu posso fazer essas lives aqui pelo Instagram, porém, pelo YouTube, essas lives vão ficar bem melhores, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver aí, o formato do YouTube, ele é na vertical. Ó, do Instagram é na vertical e do YouTube é na horizontal. Então, no Instagram dificulta a visualização e pelo YouTube facilita essa visualização de vocês. Então, se inscrevam lá no canal, Dr. Matheus Macedo Cursos. Bora então aí, que a gente já está atrasado, bora para a aula. A gente vai começar essa aula, pessoal, entendendo um pouquinho aí sobre o fio, e aí a gente vai desenvolvendo o tema, tá bom? Para que vocês possam
ou eu falo que sempre o conhecimento, ele é um conhecimento onde a gente vai construindo, a gente vai tendo degraus aí, a gente vai subindo esse conhecimento e cada vez vai ficando melhor. Lembrando sempre que tudo muito baseado em fisiologia, em anatomia e farmacologia. Então, assim, existem várias pessoas falando, mas ninguém leva muito isso em consideração, tá bom? Então, a gente tem aí, basicamente, hoje no mercado, 4 tipos de fios. Eu sei que existe vários outros tipos de fios aí. Tem o fio Brum, que é muito legal para poder fazer um volume, que está aí com o pessoal da iThread trazendo, mas vai ter, eu acredito, aí em breve outras marcas também. Mas vamos falar aqui dos principais. Nós temos fio liso, que vocês podem ver aqui, né? Tá aqui vou pegar aqui a canetinha. Aqui a caneta. Então tá aqui, ó, o fio liso, que é um fio, o próprio nome dele já se diz liso, que ele é somente para poder fazer estrutura de estímulo de colágeno e elastina. O PDO, pessoal, ele vai funcionar como um bioestimulador, ele vai estimular a produção de colágeno e elastina, a gente vai falar isso mais para frente. Nós temos aqui, então, o fio Screw, que ele tem essa mesma função, ele é um fio liso enroladinho. O que isso vai fazer? Ele vai gerar mais espaço na onde ele passar. A gente vai ter, olha aqui, a gente pode ver, ó, o fio liso, ele gera um espaçamento onde vai ter a produção de colágeno e elastina, e o fio Screw, ou fio mola, ele vai gerar um maior espaçamento, então ele vai gerar maior produção de colágeno por fio colocado, tá certo? Então o fio Screw, ele gera maior produção de colágeno e elastina por fio do que o fio liso. Mas outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o tamanho do fio, porque se for um fio muito pequenininho, esse estímulo vai ser pequeno. Se for um fio liso maior, você vai ter um estímulo maior. Então isso tudo vai ser levado em consideração. Temos os fios farpados, que ele é um fio liso, porém de um calibre bem maior, bom? E esse fio, o que acontece? Ele é segmentado. Ele é todo cortadinho, onde a gente pode ver aqui, ó. E ele é um fio que vai fazer uma tração, porém ele não vai ter sustentação tão adequada. Por que ele não vai ter tanta sustentação? Porque o fio está aqui. A hora que a gente faz um corte e levanta uma orelhinha desse fio, ele vai perder ali um pouco de força. Então ele acaba que ele consegue tracionar bem, porém ele não consegue sustentar isso por longos períodos. E nós temos aqui o fio, realmente o fio de tração, que ele é um fio prensado a VAR, tá bom? Também está sendo conhecido aí como o fio Shark, né? Que ele tem essas barbatanas aí de tubarão, que ele não perde. Então ele tem o fio liso e ele é acoplado nele mais essas barbatanazinhas. Então ele não perde força. Ele continua sendo um fio de muita força. É onde muitas pessoas acabam não tendo resultados tão satisfatórios. Por quê? Porque usam somente fios farpados, só utilizam aqui os fios farpados, e aí ele consegue tracionar, porém isso não se mantém. Para poder tracionar e conseguir ter a manutenção disso, conseguir ter essa fixação, eu preciso ter os fios realmente de tração, que são os fios prensados a vácuo, tá bom? Aqui a gente tem duas escalas bem separadas, que são os fios lisos e temos aqui os fios digamos aí, então, os fios farpados e tração. Então, a gente tem o que vai puxar o rosto do meu paciente, vai gerar estímulo de colágeno e elastina, porém, ele vai tracionar esse tecido. E nós temos os fios lisos que vão gerar somente estímulos de colágeno e elastina. Mas qual que é o melhor? Depende do que você vai fazer. Todos os dois são ótimos. Cabe até um vídeo falando sobre isso.
sabe, a gente faça um vídeo mais para frente falando qual o momento de entrar com o fio de tração ou fio farpado e qual o fio liso, mas hoje acredito que vocês já vão entender muito bem sobre esse tema aí também. Então, ó, qual que é a função dos fios? Então, o fio, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai estimular, vai fazer um estímulo dérmico dos tecidos por longo período, bom? Então, o que acontece? A partir do momento que eu coloco esse fio, como eu disse, ele vai funcionar como um bioestimulador. Assim como um ácido L-polilático, uma hidroxiapatita de cálcio, um elancê, que é a policaprolactona, né? Porém, esse aqui ele não vem em polímeros separados. O fio ele vem todo em um implante sólido, ou seja, ele não é micropartículas, ele vai vir um fio, apesar que já tem aí também o PDO em pó, tá bom? Ainda não temos nenhum com liberação da Anvisa no Brasil, mas acredito que em breve teremos o PDO em pó aí, com liberação da Anvisa também, para que a gente consiga utilizá-lo exatamente como um bioestimulador. O que o fio faz então? A partir do momento que ele estimula esse tecido por longos períodos, ele aumenta a circulação dos tecidos circundantes. O que é isso? Ele vai aumentar a circulação sanguínea, ele vai atrair, ele vai estimular a produção de novos vasos, atraindo então mais células para aquela região, atraindo mais circulação sanguínea, acaba atraindo mais nutrientes para a região, acaba atraindo mais líquido para essa região, e a gente vai conversar mais para frente sobre a importância de ter cada vez mais líquido e mais nutrientes em volta ou perto dos nossos fios. Para quê? Para que ele tenha cada vez mais estímulo, para que ele consiga cada vez mais produzir colágeno e elastina. Lembrando que ele é um bioestimulador. Se ele é um bioestimulador, quanto mais ele bioestimular, melhor é para o nosso metabolismo. O que ele faz também? Ele promove o aumento do metabolismo cutâneo, ou seja, a partir do momento que ele traz nutriente para essa região, e aí a gente vai ver mais sobre isso, mas a partir do momento que ele atrai mais nutriente para essa região, ele vai atrair tanto ativos, não só ativos, né, mas substâncias intracelular e extracelular. Essas substâncias intracelular, o que vai acontecer? Ela vai entrar ali no ciclo de Krebs. Fazendo o ciclo de Krebs, ela vai ter liberação de água, ATP, glicose, e isso vai fazer com que esse metabolismo celular aumente. Tendo um aumento do metabolismo celular, automaticamente as minhas células vão trabalhar cada vez mais. As minhas células trabalhando cada vez mais, eu vou ter cada vez mais estímulo de produção de colágeno e elastina, que é o tópico de baixo ali, que é a criação de novo colágeno. Todo bioestimulador, tá bom? Ele tem a função de quê? De estimular a produção de colágeno e elastina. O fio, quando a gente utiliza ele, um fio farpado ou de tração, né, para poder tracionar essa pele, eu vou utilizar ele de duas formas. Eu vou utilizar ele tanto para bioestimular e produzir colágeno e elastina, quanto para tracionar essa pele. A partir do momento que eu começo a tracionar essa pele e eu tenho a produção de colágeno e elastina circundante em torno desse fio, eu vou gerar ali fibras de colágeno na direção que eu quero e automaticamente, com alguns processos, com algumas sessões, eu consigo fazer com que esse tecido realmente tenha, assim, um efeito lift duradouro. Porque muitas pessoas acabam se queixando que o fio dura pouco. Mas é porque as pessoas não entendem que o fio é um bioestimulador e que ele vai ser absorvido e ele vai gerar um estímulo. Então, o fio, para poder realmente ter resultado, eu tenho que fazer mais de uma sessão. Eu faço uma sessão, com um tempo, a partir do momento da degradação dele, eu vou fazer outra sessão, com mais um tempo eu faço outra, e aí eu vou bioestimulando esse tecido e vou deixando esse tecido cada vez mais tracionado
para que o efeito lift realmente aconteça e seja duradouro. Então, ele melhora então, aí, a textura da pele, né, a qualidade da pele. Então, pessoas que têm a pele muito craquelada, melhora muito. Pessoas com muita cicatriz de acne, pessoas com muita flacidez, locais onde tem a quebra dérmica. O que é a quebra dérmica, pessoal? Aonde tem muita força muscular e esse tecido vai quebrando, igual está aqui na palma da mão, ó, a derme ela é quebrada. É muito legal colocar os fios, e aí a gente coloca os nossos fios aqui em... Tem uma canetinha aqui, achei aqui. A gente pode colocar esses fios fazendo o bloqueio aqui da onde quebrou essa fibra para diminuir esse dobrar, e podemos colocar o fio aqui dentro também para que estimule a produção de colágeno e elastina dentro dessa profundidade, e assim eu consiga ter um resultado melhor. Com isso tudo, ele vai retardar o envelhecimento. Lembrando que todo bioestimulador, ele retarda o envelhecimento. Por quê? Porque ele vai produzir bastante colágeno e elastina. A partir do momento que ele promove a produção de colágeno e elastina, vai automaticamente, tá bom, retardar o envelhecimento. É muito legal as pessoas que estão fazendo tratamentos aí faciais, que estão começando ou que já fazem há muito tempo, levar para o seu paciente os bioestimuladores. Por quê? A gente tem muitas pessoas que só tratam com ácido hialurônico, faz um microagulhamento, um skin booster. Muito legal utilizar o peeling para retardar o envelhecimento, mas na verdade esses procedimentos eles não retardam tanto o envelhecimento. Eles vão corrigir um problema, eles vão corrigir o envelhecimento, eles entram para poder corrigir algumas marcas, algumas cicatrizes, algumas hiperpigmentações. Porém, o que realmente retarda o envelhecimento, porque estimula muito a produção de colágeno e elastina, são bioestimuladores. E aí podem ser polímeros em micropartículas ou, igual PDO, fio, um polímero integrado, tá bom? Ele promove também remodelação, pessoal. Ah, mas eu posso utilizar os fios para poder promover aí, volume? Sim, a gente pode utilizar, é muito legal utilizar os fios para fazer o dorso nasal, quando é um nariz que não tem tanta espinha nasal, para fazer aqui na região da columela. É muito legal utilizar os fios quando eu quero fazer aqui no pezinho de galinha, no nariz, em glabela. Sempre utilizar junto com toxina botulínica. Para quê? Para realmente diminuir esse movimento muscular, para que o meu fio tenha tempo de bioestimular nessa região e realmente melhorar. Tem muitas pessoas que querem utilizar bioestimulador, às vezes na testa do paciente, peribucal, ou até nos pezinhos de galinha aqui, periorbicular aqui, né? E o que acontece? Os bioestimuladores em forma de micropartículas, ele não é indicado para essas regiões, ou não tão indicado para essas regiões. Por quê? Porque as micropartículas elas vão se alojar exatamente aonde você tem a dobra e pode gerar exudato, pode gerar uma série de complicações para o paciente. O que o fio não faz. O fio, então, o pessoal que quer utilizar bioestimulador em testa, orbicular aqui dos lábios, orbicular dos olhos, o fio ele é muito mais indicado, por ser um bioestimulador também, do que os polímeros em micropartículas. Bom, ele vai então melhorar aí a elasticidade tecidual, aquelas pessoas que quando você vai fazer um tratamento, você segura, principalmente aqui na bochecha, pessoa que tem muita quebra aqui, você segura, tem muito tecido, nessa região de baixo aqui da papada, aonde você vai fazer aqui a sua mandíbula, o paciente que tem muito tecido, às vezes você vai colocar um preenchimento e não vai ficar legal. Por quê? Porque o paciente tem muito tecido. O paciente tem uma flacidez tissular muito grande. Às vezes, paciente que passou por um emagrecimento muito grande,
ou um paciente que fez uma bariátrica, que passou pelo emagrecimento, né, acaba tendo muita flacidez, e o fio ele tem uma melhora dessa elasticidade, porque além de bioestimular o colágeno e elastina, ele vai formando pendões aí de colágeno e elastina que vão melhorar a qualidade dessa pele. Ah, Matheus, então é muito melhor do que utilizar um Sculptra, do que utilizar um Radiesse, um Diamond ou um Elancê? Não. Cada um tem a sua função. Inclusive, esses 3 bioestimuladores, a gente vai utilizar eles de forma separada, cada um tem a sua aplicabilidade. E a gente vai utilizar, então, o nosso fio também com a sua funcionalidade. Automaticamente, pessoal, quando qualquer substância atrai bastante água, atrai bastante nutriente, estimula colágeno e elastina, ele também melhora a qualidade de brilho da pele. Uma coisa bem legal que eu sempre falo é que os bioestimuladores, eles melhoram muito as manchas do paciente, principalmente, pessoal, qual o tipo de mancha? Mancha de melasma. Eu tenho uma melhora do melasma dos meus pacientes muito grande somente por estimular a pele utilizando bioestimuladores. Gosto muito de todos os bioestimuladores para essa função aí de estimular e acalmar o melanócito. Eu gosto mais do Sculptra, que é o ácido L-polilático, e do PDO. Os dois é o que tem o resultado mais legal aí para poder diminuir a síntese de melanina pelos melanócitos, que dá um resultado bem legal, bom? Então, utilizem aí pacientes que estão utilizando peelings para poder melhorar o melasma. Se esse paciente também faz uso de bioestimulador, vocês vão ver como que melhora. Se é um paciente que vai começar a utilizar bioestimulador e você vê que esse paciente tem melasma, você vai fazer fios nesse paciente e esse paciente tem melasma, vai lá, faz para quem já trabalha, né, com os peelings, faz um peeling, nem que seja só home care nesse paciente, esse paciente vai ficar com um resultado bem mais legal e automaticamente você tratou o melasma dele e ele vai ficar muito mais satisfeito porque o resultado vai ficar bem mais bonito, sem um custo muito grande adicional, já pelo procedimento que está fazendo. E aí, pessoal, os fios, então, só voltando aqui, os fios têm todas as funções aí que a gente acabou de falar, né? Porém, a gente depende para que esse fio, todo bioestimulador, para que ele funcione realmente bem legal, para que ele funcione realmente de uma forma íntegra, para que ele atinja todo o seu objetivo, é importante que o metabolismo do nosso paciente esteja colaborando. Digamos o seguinte, eu quero fazer, eu estou principalmente aí por causa, não só principalmente por causa das paralisações de tudo aí, dessa pandemia, mas eu já estava um pouco sedentário, já não estava conseguindo fazer muitos exercícios físicos pela vida que atropela a gente, né? Produzindo muito material, eu sou professor aí em 17 faculdades, é uma loucura a vida, tem as minhas clínicas onde eu atendo, sou um profissional clínico, então tudo que eu falo é com muita relevância, não só de artigos científicos, mas de trabalhos aqui na clínica. Então, o que acontece? Não adianta eu, hoje, sedentário, virar e falar assim, vou participar das Olimpíadas, vou correr nas Olimpíadas, vou fazer uma prova de ciclismo, não precisa nem ser nas Olimpíadas, pode ser uma prova amadora. Por quê? Porque eu não estou preparado para isso. Eu não tenho as coisas necessárias no meu organismo. Assim como a maior parte dos nossos pacientes, o organismo dele, fisiologicamente, embora possa ser um paciente que tem aí uma alimentação legal, possa ser um paciente que tem que faça exercícios físicos, que se cuide com protetor solar, porém, a parte de metabolismo da pele dele, a ação do metabolismo, às vezes pode ser um metabolismo até legal, porém, para estímulo de produção de colágeno e elastina não está legal.
Por quê? Porque às vezes está faltando. Uma coisa simples, quando eu faço bioestimulador nos meus pacientes, e principalmente aí quando eu faço fios, mas todo tipo de bioestimulador, quando eu faço preenchimento com ácido hialurônico, é super importante isso aqui, ó, água. O meu paciente, pessoal, tem que beber bastante água. Paciente que não bebe água não tem resultados realmente significantes, resultados realmente relevantes para o que ele quer, tá bom? Então, assim, a gente tem que, primeiro, estimular o paciente a beber bastante água. Segundo, diminuir o consumo de açúcares, tá bom? O açúcar, ele promove a glicação, ou seja, a destruição do colágeno. Então, a gente tem que fazer com que o nosso paciente consuma mais água e menos açúcar. Carboidrato entra no nosso organismo, vira açúcar. Então, um paciente que está gastando lá, sei lá, o paciente vai fazer um tratamento com você de bioestimuladores, de fios, o paciente vai gastar aí mais de R$5.000, com certeza, porque são procedimentos mais caros, que necessitam de várias sessões para poder ter resultado. Faça o seu paciente realmente fazer valer o investimento dele. Fala com ele que ele tem que beber mais água, que ele tem que consumir menos açúcar e menos carboidrato. Isso não é dieta, é só diminuir o consumo dessas substâncias. E aí, para a pessoa que está fazendo um uso de bioestimulador, tem uma continha básica que a gente faz para poder saber quanto que essa pessoa precisa beber de água para que a pele dela esteja realmente hidratada. Lembrando que a pele ela é 83%, alguma coisa, somente água. Então a gente vai pegar aqui, ó, peso, né, eu vou pôr aqui, quilo vai ser mais fácil. Quilo, né, do paciente, vezes 350. O valor aqui é igual à quantidade que o paciente precisa beber de líquido. Então vamos supor aí que é um paciente que pesa 100 quilos, vamos facilitar a conta, ele precisa beber 3,5 litros de líquido, água ou chá por dia, tá bom, pessoal? Isso aí para que ele realmente faça valer o investimento que ele está fazendo. Então é bem importante isso. Outra coisa que é bem importante, pessoal, é ter uma alimentação adequada. Esse paciente ele precisa realmente ter uma alimentação aí adequada. Para quê? Para que isso faça realmente efeito. Ou seja, a gente precisa de água, porque a água ela é o que estimula o fibroblasto a trabalhar. E o que é o fibroblasto? O fibroblasto é a célula que sintetiza colágeno e elastina. Então o fibroblasto ele vai achar que vou pegar aqui essa canetinha aqui, ó. Tá aqui o meu fio. Então o fibroblasto ele vai chegar, vai reconhecer o fio e vai, a partir do momento que ele reconhecer esse fio, ele vai começar a gerar alguns processos nesse fio que a gente já vai falar, e isso vai fazer com que esse fibroblasto comece a produzir mais colágeno, mais elastina, mais sintetizar mais colágeno e elastina. É o fibroblasto que faz isso. Porém, para o fibroblasto produzir mais colágeno e elastina, ele precisa de umidade, ele precisa estar úmido, ele precisa de água, ele precisa estar hidratado. Então, se o meu paciente bebe bastante água, já estar legal. Mas eu posso melhorar isso. Como que eu posso fazer essa melhora? Dando esse líquido, essa água para o meu metabolismo. Aplicando no meu paciente aí substâncias que vão hidratar mais essa pele. Então, para que eu tenha realmente uma produção de colágeno e elastina, para que o meu fibroblasto encontre o meu fio e realmente produza mais colágeno e elastina, eu preciso que ele esteja extremamente hidratado. Se é um paciente que tem uma pele bem craquelada, uma pele envelhecida, quanto mais craquelada a pele, mais marcada essa pele, menos hidratação. Quanto mais oleosidade na pele, menos hidratação. Então, se o meu paciente faz isso, uma pele muito ressecada também é uma pele totalmente desidratada, né?
Então, assim, se o meu paciente tem qualquer um desses fatores, eu preciso ajudar o metabolismo. Só colocar fios não vai adiantar. Eu preciso colocar ali, então, o quê? Substâncias que promovam essa hidratação. Que dê para o fibroblasto, a hora que o fibroblasto encontrar o fio, o fibroblasto vai falar, até te encontrei, fio. Dá para poder produzir colágeno e elastina, mas não tem água aqui, eu estou desidratado. Então ele não vai conseguir produzir fibras de colágeno e elastina que amadureçam e realmente permaneçam no local por um longo período e realmente tenha um resultado legal. Então, além dessa hidratação dessa água, o que a gente precisa? Então, a água, pessoal, ela também entra lá pelo ciclo de Krebs e ela é um estímulo extracelular para o fibroblasto. Bom, então a água ela entra como um estímulo extracelular para o fibroblasto. Porém, o meu fibroblasto ele também precisa de outras substâncias. O que o fibroblasto precisa? Ele precisa de substâncias intracelular, que são substâncias que vão funcionar dentro dessa célula, fazendo com que o fibroblasto realmente tenha poder para poder produzir colágeno e elastina. Por quê? Se esse fibroblasto, tá aqui a célulazinha de fibroblasto, tem bastante hidratação aqui fora, ele está realmente bem hidratado para produzir colágeno e elastina. Porém, ele não tem esse aumento metabólico dentro da célula, ele não tem mais produção ali de ATP para fazer essa célula realmente produzir mais colágeno e elastina, ter força para funcionar aí 24 horas por dia. Se ele não tem isso, o que vai acontecer? O meu fibroblasto vai tentar produzir bastante colágeno e elastina, ele vai estar bem hidratado, então o colágeno e elastina que ele vai produzir vai ser um colágeno e elastina de boa performance, porém ele vai trabalhar pouco, porque ele não tem alimento intracelular. Ele vai trabalhar um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho, trabalha um pouquinho, para de trabalhar, vai para outro lugar. Por quê? Porque ele não tem força para metabolizar. Ele não tem força para sintetizar. Então, a gente precisa tanto de hidratação na pele, e aí a gente tira o fio, não é o fio que tem que estar hidratado, é a pele que tem que estar hidratada. E não é o fio que precisa de polivitamínicos, é o fibroblasto que precisa desse alimento. E aí, pessoal, é onde entra o tema principal do que a gente vai falar hoje. Eu devo ou não utilizar os poliativos? Professor, me explica como que funciona. Eu devo ou não utilizar? A partir de agora. Só lembrando, pessoal, todo mundo que está aí na live, tem bastante colegas aí na live. Compartilhe essa live com mais colegas aí, para que tenha uma repercussão maior, vai ser muito legal. E entra lá no canal do YouTube e se inscreva lá para que as nossas lives possam ficar cada vez melhores e mais frequentes. Então, a gente tem aí hoje, principalmente, duas substâncias que são dois poliativos bem legais para a gente poder utilizar. Que é aí, principalmente, o NCTF da Fielmed, que é o AH135, então ele vem com 13 vitaminas, 23 aminoácidos, 6 minerais, 6 coenzimas, 5 ácidos nucleicos, 2 agentes antirradicais livres, mais ácido hialurônico. E nós temos aqui também o ativo da Biometil, tá bom? Que é um material bem similar ao NCTF, tá bom? Ele possui todas as mesmas substâncias, bom? Ele pode sim ser utilizado com fios de sustentação, sem risco. Tinha-se uma mística aí, logo quando lançaram esse produto, a Biometil lançou a solução rejuvenescedora AH135, que chama o da Biometil, tá bom, pessoal? Logo que a Biometil lançou esse produto, quando a gente utilizava ele junto com o PDO, ele acabava por gerar
uma queimação no rosto do paciente. O paciente sentiu um desconforto. Não acontece mais, já tem testado em vários pacientes, tá bom? Já há muito tempo que isso não acontece, então pode utilizar aí a solução rejuvenescedora da Biometil AH135, que é bem legal. Os dois são bem parecidos aí. Então, todos têm 13 vitaminas, 23 aminoácidos, 6 minerais, 6 coenzimas, 5 ácidos nucleicos, 2 agentes antirradicais livres, mais ácido hialurônico. Mateus, mas e daí se tem essas substâncias aí? O que isso vai fazer para poder melhorar o resultado do meu fio? O que isso vai fazer para poder melhorar os resultados para o meu paciente? Então vamos entender algumas dessas substâncias, né? Não vou falar de todas, porque senão a live ia até lá para meia-noite, mas eu vou falar genericamente sobre todas aí, sobre pelo menos as principais que vão funcionar exatamente na síntese de colágeno e elastina, que vão funcionar como alimento intra e extracelular. Então, vamos falar aí, são 13 vitaminas, tá bom, pessoal? Então, aí, dessas vitaminas aí que a gente tem vitamina A, várias do complexo B, vitamina C e vitamina E. Então, a vitamina A, ela faz parte essencial da produção da elastina, tá bom, pessoal? Então, ela faz, assim como a vitamina C é parte essencial da síntese de colágeno, a vitamina C é parte essencial da síntese de elastina. Ela regula os processos de cicatrização e queratinização, ou seja, para que você tenha uma cicatrização mais adequada da pele do paciente e diminua também aí os riscos de ter uma hipercromia pós-inflamatória. A vitamina A, ela funciona muito bem disso. Para quem não sabe, o ácido retinol, o ácido retinóico, ele é um flavonoide da vitamina A. Então a vitamina A, nesse processo, vai diminuir muito o risco de você ter uma reação aí de hiperpigmentação pós-inflamatória, que pode acontecer, tá bom? E vai atuar exatamente na síntese de elastina. Vitamina B, aí a gente tem várias do complexo da vitamina B, mas elas atuam aí sobre o metabolismo, funcionam muito como alimento intracelular para poder fazer com que essa célula tenha mais força para trabalhar. Ela atua no equilíbrio da pele. E a principal vitamina aí com funcionalidade para o que a gente está falando da vitamina B é a biotina, pessoal. Para quem não sabe, a biotina ela é uma das vitaminas da cadeia do complexo B, que possuem várias vitaminas aí. Então, o complexo B ele tem aí a biotina, que vai estimular muito. Ela é parte essencial da pele, a biotina. Uma biotina vai funcionar bem legal. Biotina é muito legal para pele, para unha, para cabelo. Pode-se tomar ela também oral, que é bem legal. Vitamina C. Vitamina C está bem alta aí, todo mundo conhece já há bem tempo, né? Mas o pessoal fala muito da vitamina C, mas não fala às vezes do complexo B, da vitamina A, a importância delas, né? A vitamina C ela faz parte da síntese do colágeno. Mas eu preciso da vitamina A também para ter a parte aí da elastina. Lembrando que elastina e colágeno andam juntos. Eu não consigo ter resultados bem significativos para a pele do meu paciente se eu não tiver elastina e colágeno. Só um minutinho aqui, pessoal, só respondendo aqui a doutora Célia Toloto. Vai ficar gravado sim, tá bom, pessoal? Essa live vai ficar alguns dias aqui no Instagram, mas ela vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Só se inscrever, deixar o like lá também. Dr. Matheus Macedo Cursos, tá bom? Então, continuando aqui, a vitamina C ela é parte essencial da síntese do colágeno, tá bom, pessoal? Sem bastante vitamina C, o colágeno ou ele nem é produzido ou ele é um colágeno muito fraco, tá bom? Então, ele atua aí também no balanceamento aí da produção de melanina pelos melanócitos. Então, ele também, assim como a vitamina A, ele vai diminuir aí
a hiperpigmentação pós-inflamatória. A vitamina A ela ajuda na cicatrização. Então, ela vai diminuir esse processo, acelerando essa cicatrização. A vitamina C ela atua nesse processo, fazendo com que o melanócito produza menos melanina e automaticamente você não tenha uma hiperpigmentação do tecido. E todo mundo já sabe, a vitamina C ela é um antirradical livre poderosíssimo, um antirradical livre muito legal, tem uma funcionalidade muito boa. E aí, a vitamina E, que também é um antirradical livre, pessoal, espetacular, tá bom? Todo mundo fala em antirradical livre, vitamina C, vitamina C, vitamina C, mas a vitamina E, ela é ali, ó, junto com a vitamina C, em ser um antirradical livre muito potente. E aí, todos os radicais livres que são gerados na pele, né, aí principalmente por radiação, UVA e UVB na pele, que vão gerar processos de hiperpigmentação, de escurecimento da melanina produzida pela sua oxidação, exatamente pelos radicais livres. Eles vão oxidar a melanina, vão oxidar o colágeno, a elastina, promover envelhecimento. E a vitamina E também é um antirradical livre bem potente, tá bom? Então ele atua aí na inibição do peróxido de hidrogênio, que é das coisas que mais faz o seu melanócito ficar aí, digamos, doidão e produzir muita melanina, e faz com que também a sua pele produza menos, o seu fibroblasto, né, no caso, produza menos colágeno e elastina. Dando sequência aqui, ó, pessoal, nós temos 5 ácidos nucleicos. Não vou falar especificamente de cada um, mas os 5 ácidos nucleicos, eles atuam diretamente dentro da célula, tá bom? Eles atuam diretamente dentro da célula, fazendo com que o DNA e o RNA dessa célula não seja transformado, principalmente por radiação. Sabemos que a radiação ela entra dentro da célula e acaba atrapalhando aí a replicação do DNA e do RNA, que é uma parte essencial da mitose celular, tá bom? Lembrando que os fibroblastos eles sofrem mitose celular. Então, quanto mais hidratação, mais nutrientes, mais os fibroblastos vão sofrer mitose, e para ele sofrer essa mitose, ele tem que ter uma replicação de DNA e RNA que seja plausível, que seja uma replicação de DNA e RNA que seja exata, para que esse colágeno e essa elastina que esse novo fibroblasto vai produzir realmente tenha aí uma funcionalidade de longos períodos, tá bom? Então ele vai fazer com que regule a produção aí de colágeno e elastina pelos fibroblastos, para que eles sempre se mantenham, vamos pensar aí que é como se fosse uma forma, para que todo fibroblasto se replique igual, para que todo fibroblasto produza fibras de colágeno e elastina iguais, fibras boas, fibras longas, de longa duração, tá bom? Fibra longa que eu falo é no seu tamanho e de longa duração, para que isso realmente aconteça da melhor maneira. 6 minerais. A ação dos íons em centenas de reações enzimáticas é essencial para a função celular. Minerais melhoram o metabolismo biológico, exemplo, magnésio. Magnésio, pessoal, o magnésio é excepcional. O magnésio ele participa de mais de 180 reações das enzimas. Enzimas, pessoal, é tudo que vai acelerar o funcionamento de qualquer reação. Então, a gente fala aí, vou fazer uma aplicação de enzima, vou utilizar enzima junto com fio. Pode-se até utilizar o termo enzima, porém o termo enzima é um termo muito antigo. Isso aí lá em 2007, quando eu comecei a trabalhar, a gente utilizava muito enzima. Porém, hoje em dia não são só enzimas, a gente utiliza muito mais coisas. Vindo aí da parte da ortomolecular, né, que a gente foi vendo várias coisas,
muitos profissionais que hoje atuam aí mesmo que sejam professores ou que atuam, que têm resultados bem legais aí com aplicação de ativos ou com manipulação de dermocosméticos, são ortomoleculares, porque na ortomolecular a gente aprende muito sobre todos os ativos. Então, hoje a gente não utiliza mais o termo enzima, a gente utiliza o termo poliativos, porque nesses poliativos nós temos vitaminas, aminoácidos, minerais, oligoelementos, né? Então, assim, é uma série de coisas. Mas a gente tem aí 6 minerais, entre eles cálcio, que participa lá do ciclo de Krebs, alimento intracelular, magnésio, que participa do ciclo de Krebs, é alimento intracelular, extracelular, participa de um monte de coisa. O magnésio também ajuda aí a acalmar os melanócitos. Então, assim, é bem legal utilizar essas substâncias, porque tem várias substâncias junto que vão atuar no fibroblasto, fazendo com que ele realmente funcione melhor e faça cada vez mais funções de produção de colágeno e elastina. E acelerando esse metabolismo, dando alimento intracelular para essa célula, a gente consegue fazer com que essa célula trabalhe mais. Mas para essa célula trabalhar mais, a gente precisa de um outro indicador que fique lá cutucando ela, fique lá assim, ó, fibroblasto, vamos trabalhar, acelera aí, produz mais colágeno, produz mais elastina, vamos maturar esse colágeno, vamos maturar essa elastina. E isso são as enzimas que fazem. As enzimas, elas têm o poder de acelerar as reações no nosso organismo. Bom, então os minerais funcionam muito com isso aí. Temos também 6 coenzimas. Então, as coenzimas também, né, como coenzima Q10, que é a mais conhecida, né, pessoal? As coenzimas, elas também aceleram o metabolismo. As coenzimas, igual a Q10, ela é uma parte essencial das enzimas, tá bom? Então, ela faz com que a enzima funcione melhor, então é uma substância que dá energia para a enzima. A enzima já é uma substância aceleradora, já é uma substância louquinha. E a coenzima, ela é como se fosse o energético da enzima. Então, a coenzima, ela acelera os processos que a enzima vai trabalhar. Então, ela faz aí atividades bioquímicas que aumentam a velocidade de construção do tecido. Ou seja, eu tenho aqui o fibroblasto querendo trabalhar. Aí vai vir aqui a enzima e vai ficar cutucando esse fibroblasto, falando, fibroblasto, trabalha, matura o colágeno, trabalha, se replica, transforma em 2 para você poder trabalhar mais. Está aqui a enzima. Aí a enzima está lá cansando, vai vir então aqui a coenzima, pegar outra coisinha aqui, vem a coenzima e dá alimento para essa enzima, a enzima pega e de novo, começa a trabalhar bastante para que a gente tenha aí maior produção de colágeno e elastina. Então, assim, olha como que a gente entender fisiologicamente e farmacologicamente as funções do organismo vai abrir na nossa mente. É isso que vai fazer com que a gente realmente tenha resultados significativos, resultados duradouros e que o nosso paciente realmente fique feliz com o retorno do seu investimento financeiro. Então a gente tem que, para que a gente não caia às vezes em pegadinhas, em conversas aí de outros profissionais, talvez, que não tenham tanto conhecimento fisiológico e farmacológico, e às vezes falam alguma coisa, outras pessoas começam a replicar isso, e muitas vezes não é verdade. Então a gente tem que entender para a gente poder ter a nossa verdade, para que a gente consiga realmente entender as funcionalidades e o que está acontecendo. E a gente tem aí 23 aminoácidos, pessoal. O aminoácido, ele é parte aí muito importante aí da produção do colágeno e elastina, porque ele faz parte dessa maturação e o nosso colágeno e a nossa elastina, ele é, na sua maior parte, composta por vários aminoácidos.
Então, o que o fibroblasto faz? Ele vai pegar aminoácidos, vai unir cadeias para que esses aminoácidos unidos se transformem no colágeno ou na elastina. Daí também a importância da gente ter uma replicação de DNA e RNA certa para quê? Para que o nosso fibroblasto não junte erradamente ou em quantidades erradas esses aminoácidos para que o colágeno e a elastina realmente seja duradouro. É igual fazer uma receitinha de bolo. Se está lá falando que é para colocar 3 ovos e eu colocar um ovinho só, ou eu colocar 10 ovos, a minha receita vai dar errada. Então, é muito importante lá, a gente viu aí, a gente ter a replicação correta do DNA e do RNA para que o nosso fibroblasto realmente consiga unir as cadeias de aminoácidos, unir essas cadeias exatamente na fórmula correta para que isso seja maturado e realmente a gente consiga ter resultados de colágeno e elastina bem bacana. Então, cadê? Opa. Vamos aqui, desculpa aqui, borrachinha, apaga. Ao vivo tem disso, né, pessoal? Vamos voltar aqui, caneta. Então, ó, para a síntese de colágeno, ela é composta na sua maior parte de prolina, hidroxiprolina, lisina, leucina e isoleucina. Então, pessoal, tanto que aí a gente vai falar, professor, mas isso aí é parte do BCA. Por que a gente toma BCA? O BCA, pessoal, quem quer ter ganho de massa, é muito importante que a pessoa utilize vários poliativos aí, não somente o BCA com lisina, leucina, isoleucina. Por quê? O que é produzido de fibra muscular, ela é uma fibra muito parecida com a fibra de colágeno. Então, a pessoa precisa dessas substâncias para que seja realmente produzido uma fibra muscular de alta performance, de longa duração, assim como o colágeno. A fibra muscular, ela muitas vezes, ela está repleta de fibras de colágeno também, para que essa fibra muscular consiga se estender e voltar sem se romper, assim como de elastina, para que ela consiga ter essa elasticidade. A gente tem então duas coisas, que é flexibilidade e elasticidade. Flexibilidade, quem dá é o colágeno, para que essa fibra muscular possa se movimentar, dobrar e não quebrar, e a elastina faz com que ela se estenda e volte sempre para o mesmo tamanho, para que ela volte para ter a mesma função. A elastina, então, pessoal, ela é composta na sua maior parte de ácido aspartico, creatina, serina e L-arginina, tá bom? Então, a L-arginina também, pessoal, que é um aminoácido, é parte essencial da elastina. Então, pessoas que têm aí, que estão ganhando massa, é muito importante que a maioria toma muita L-arginina, porque a L-arginina, ela ajuda na elasticidade, faz com que você não tenha estrias, muito importante aí para as meninas, todos os complexos, né? Mas a arginina, ela atua muito nisso aí, na elastina, fazendo com que a fibra de elastina ela não se rompa e automaticamente não tenha aí estria, não tem um procedimento estriado. A musculatura sofre lá o estriamento quando você vai fazer um exercício físico sem alongamento, sem aquecimento ou está muito sedentário. Tive um estiramento muscular. É porque a fibra de elastina ela se rompe. Então, essas 3 substâncias aqui, mais a L-arginina, fazem uma função muito importante na elastina. Então, por isso que a gente tem tantos aminoácidos, e aí a gente está vendo que tudo isso é muito importante para quê? Para que o fibroblasto ele encontre o fio e realmente faça a função dele. Por quê? Se o meu fibroblasto ele encontrar esse fio
e ele não tiver força para produzir colágeno e elastina, não adianta nada. É melhor não colocar. A função do fio de PDO é bioestimular, ou seja, produzir colágeno e elastina. Se o meu fibroblasto não tiver força para produzir colágeno e elastina, meu resultado é extremamente pobre. Se o meu fibroblasto tem bastante nutrientes, tem bastante força, tem de tudo um pouco que possa estimular essa produção de colágeno e elastina da forma adequada, o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado bem mais satisfatório. Então, assim, pessoal, além disso, nós temos aí, a gente já falou que vitamina A, antirradical livre, vitamina C, antirradical livre, vitamina E, coenzima Q10. Então, a gente tem aí mais 2 agentes antioxidantes, que um deles é o ácido alfa-lipoico, que é um antirradical livre bem legal, que impede a oxidação das células, que atua na derme e na epiderme, então vai diminuir ali a ação dos melanócitos produzindo melanina, vai diminuir a ação da radiação e destruir as fibras de colágeno e elastina. Lembrando que a radiação ela destrói as fibras de colágeno e elastina que já são maturadas, que são fibras grandes, que são fibras duradouras. Agora imagina as fibras novinhas que estão sendo produzidas agora. Essa radiação pode entrar ali e já destruir tudo. A glicação pode entrar ali por causa do açúcar e destruir tudo. Então é muito importante que o paciente utilize aí também protetor solar, tá bom? E essas substâncias antioxidantes vão reduzir aí essa oxidação da célula pelos radicais livres, principalmente pela radiação, fazendo com que tenha aí sempre uma funcionalidade bem legal. Nós temos também, pessoal, aí eu vou passar um kit que eu preconizo esse kit aí, quem já foi meu aluno, desde 2012 eu tenho essa parceria aí com a Biometil. Na Biometil tem alguns kits que são kits aí preconizados por mim, que eu fiz eles em parceria com a Biometil, que a gente desenvolveu juntos esses kits aí. E aí a gente tem aqui, ó, que é muito legal utilizar junto com os fios também, que é o kit 1 de regeneração. Vocês compram com a Biometil, com os meus protocolos. Podem entrar em contato lá, procura a Ana, e são kits que são disponibilizados para os meus alunos especificamente, porque a Biometil ela tem os protocolos dela. Mesmo que a gente produza algumas substâncias em parceria, eles têm os protocolos deles. Assim como esse kit 1 de regeneração que eu produzi em parceria com eles, tem lá também, lá no canal do YouTube, já está lá, tá bom, pessoal? Uma aula, depois quem quiser entender mais, assiste lá, sobre o Lipofat, que foi uma substância que eu desenvolvi junto com a Biometil, que ajuda muito no emagrecimento, dá um resultado bem legal de emagrecimento mesmo, a aplicação do Lipofat, tá bom? Que foi uma substância aí junto com esse kit, igual esse kit de regeneração que a gente desenvolveu junto. O kit de regeneração em brilho já foi produzido, já foi desenvolvido por mim aí em 2012 praticamente. Agora esse Lipofat foi desenvolvido, se não me engano, aí em 2020. Mas então, vamos lá. O que esse kit tem de tão especial, pessoal? A gente tem aí fatores de crescimento. Então a gente vai ter aqui várias substâncias. A gente vai ter aí, ó, os fatores de crescimento, que é o EGF e o TGF-B3. Nós temos também aí DMAI, silício, coenzima Q10, além de ácido hialurônico e condroitin, que a gente vai ver sobre cada um, tá bom? Lembrando que lá no kit lá do NCTF, ou na solução rejuvenescedora, também tem o ácido hialurônico, que é a primeira substância que eu vou falar agora. O ácido hialurônico, pessoal, que tem nesses dois kits, ele é muito importante porque o ácido hialurônico, ele é uma substância que atrai água.
ele funciona no nosso organismo como uma represa, como uma esponja. Ele atrai água e retém água para entregar essa água para o nosso organismo. Então, o ácido hialurônico que tem lá no NCTF, na solução rejuvenescedora, e nesse kit 1, são ácidos hialurônicos com muita reticulação, ou seja, quanto mais reticulação, mais água esse material esse ácido hialurônico vai atrair, porém ele tem pouco cross-link. Cross-link é o quê? São as cadeias polivalentes que ligam as moléculas de ácido hialurônico, fazendo com que esse ácido hialurônico tenha longa duração. Esse ácido hialurônico que eu estou falando aqui, ele praticamente não tem crosslink. Ele tem muita reticulação, porém não tem crosslink. Ele não vai se ligar e ficar ali no metabolismo muito tempo. Qual vai ser a função dele? Atrair água para essa pele. Ele vai atrair água do seu metabolismo, por isso é importante o paciente tomar bastante água. Por quê? Porque esse ácido hialurônico vai atrair essa água no metabolismo para a pele, fazendo assim, então, que essa pele tenha resultados melhores de produção de colágeno e elastina. Por quê? Porque essa água que o ácido hialurônico vai atrair, ele vai entregar ela para o fibroblasto. Nós vamos entender aqui o que são fatores de crescimento. Fatores de crescimento, pessoal, eles vão atuar parecido com as enzimas. Os fatores de crescimento são fatores que a gente tem no nosso organismo, que tem qual função? A função do fator de crescimento é como se fosse dar ordens. Ele é como se fosse o chefe da bagunça toda. Ele é quem vai chegar para o nosso organismo e vai virar e falar assim: fibroblasto, vem aqui ver esse fio que está aqui. É ele que vai chegar para o nosso organismo e vai virar para o fibroblasto. E aí, fibroblasto, já achou o fio de PDO? Já achou aqui o bioestimulador? Então agora está na hora de você começar a produzir colágeno e elastina. Vamos trabalhar. Ó, fibroblasto, faz isso, olha a substância, faz aquilo. Então são os fatores de crescimento, tá bom? Que fazem essa função. Então aí a gente tem aqui o fator EGF, que é o fator de crescimento epidermal ou epidermal growth factor, que reduz e previne as linhas e rugas pela ativação de novas células na pele, recupera a aparência jovial e elimina cicatrizes. Então esse fator de crescimento é extremamente importante. O que ele ativa? Quais novas células que ele vai ativar? Ele vai ativar o fibroblasto para que o fibroblasto produza as fibras de colágeno e elastina. Quais novas células? Ele vai estimular o fibroblasto a ter lá então a sua mitose celular, ser uma nova célula para produzir cada vez mais colágeno e elastina. Temos também lá o nanofator TGF-B3, que é o fator de transformação de crescimento. Ele induz a proliferação de crescimento e diferenciação celular, cura de ferimentos pela indução de novas células, ação sobre o colágeno e elastina. Ou seja, pessoal, esses dois fatores, eles vão atuar no que eu acabei de falar, né? Desculpa. A gente tem uma célula aqui, que é um fibroblasto. Esse fibroblasto ele vai se dividir e vai sofrer o estímulo para que você tenha maior produção de colágeno e elastina. Os nossos fatores de crescimento, ele vai então ele é que vai mandar o seu organismo fazer isso, ele vai mandar a célula trabalhar, tá bom? Então, a gente tem lá quem manda a célula trabalhar e quem acelera a funcionalidade dessa célula. Quem acelera a funcionalidade? Os alimentos intracelulares pelo ciclo de Krebs e geração de ATP e as enzimas que ficam lá cutucando essa célula para ela trabalhar mais. E o que faz a enzima funcionar mais? As coenzimas. Então, vitaminas, aminoácidos, minerais,
e vitaminas e minerais vão ser alimentos intracelular. Coenzimas vão acelerar a funcionalidade da célula. Coenzima vai fazer com que essa enzima tenha mais força para trabalhar. Os fatores de crescimento é quem vai mandar tudo isso acontecer. Os aminoácidos são as cadeias que vão ser juntadas por esse fibroblasto para fazer com que essa célula realmente tenha uma ativação legal. Ou seja, pessoal, fisiologicamente, farmacologicamente, a gente está entendendo o que precisa para que anatomicamente tenha-se resultados melhores e mais bonitos. DMAI é um importante oxidante também, tá bom? Ele atua na membrana plasmática celular. Ele atua, então, na membrana ali do fibroblasto. O que ele vai fazer? Ele vai facilitar para que substâncias boas, substâncias, alimentos intracelular, entrem para dentro desse fibroblasto e com que esse fibroblasto consiga trabalhar de melhor maneira. Então ele ajuda aí no combate à flacidez, a melhoria do aspecto da pele, exatamente porque vai produzir mais colágeno e mais elastina, apresentando resultados imediatos e em longo prazo. Aí, em longo prazo, por quê? Porque ele vai estimular o fibroblasto. Imediato, por quê? Porque, além disso, ele é um tensor das fibras de colágeno e elastina. Ou seja, ele estira essas fibras, ele faz com que imediatamente tenha um efeito de estirar essas fibras para que estique. Porém, esse é um efeito transitório, passageiro, que não vai durar tanto tempo dele esticar essas fibras. O que dura mais? É esse estímulo essa facilitação de substâncias entrar para dentro do fibroblasto, fazendo com que o fibroblasto trabalhe mais, tenha mais alimento para trabalhar mais, né? Silício, pessoal. Silício é lindo, silício é essencial para a pele. Se você não, é importante você tomar silício também, mas principalmente aplicar para que você tenha realmente uma funcionalidade legal. Então, ó, ele é um elemento constituinte da pele e contribui também para a sua arquitetura e elasticidade. Ou seja, quando as fibras de elastina se rompem, a gente tem maior quebra da derme. O silício está quimicamente ligado à molécula de queratina com o enxofre. Ele está ligado às moléculas de queratina com o enxofre. Então, assim, ele vai fazer com que essas moléculas se unam. Numerosos estudos mostram que o papel essencial do silício na formação de tecidos conjuntivo. O que é a nossa derme? A nossa derme nada mais é do que tecido conjuntivo. Tá bom, pessoal? Então, só ver aqui o que. Tá tranquilo, pessoal. Desculpa aqui dessa paradinha. A pele contém, então, aí 6,25% de silício. Ou seja, a pele, pessoal, ela tem muito silício. Ela precisa de muito silício para que ela tenha aí bastante funcionalidade na sua elastina. Ou seja, o silício é parte essencial também da elasticidade, trabalhando aí junto com a elastina. A carência desse elemento, sobretudo a partir dos 40 anos, olha isso, provoca a secura da pele e, deste modo, o aparecimento de rugas. Ou seja, pessoal, eu sei que a palavra ali não está bem legal, mas isso aí é de um artigo, tá bom? Não é que eu que tô falando, estava assim no artigo, tá bom? Então, a falta do silício faz com que a sua pele tenha menos hidratação. É basicamente isso. Quanto mais silício, mais hidratação, melhor para o fibroblasto produzir colágeno e elastina. Coenzima Q10, eu já falei, né? A coenzima Q10
um antioxidante aí bem legal. Ele promove aí vasodilatação, então ele melhora aí a oxigenação de tecidos também. Quanto maior a oxigenação de tecidos, mais atração de sangue para aquela região, mais proliferação de microvasos, mais hidratação, mais nutrição, mais fibroblasto trabalhando, mais colágeno e mais elastina. Ou seja, eu já dei aí exemplo para vocês de 3 substâncias que não sejam boas para utilizar junto dos fios com os como bioestimulador, né? Mas são essenciais. Aqui vocês estão, igual eu tenho falado, é uma construção de conhecimento. Eu não preciso aqui empurrar para vocês, digamos assim, né, goela abaixo. Você vai ter que fazer isso, você não vai fazer isso. Não. Eu estou ensinando para que você chegue na sua própria conclusão. E eu vou dar a minha conclusão para vocês também. Tá bom? Então, eu dei 3 substâncias aí para vocês, que digamos assim, essencial para 3 substâncias, né, que têm substâncias essenciais na sua formulação, que são essenciais para que você tenha resultados realmente satisfatórios na utilização dos fios e principalmente como bioestimuladores. Então, cabe a você decidir se você vai utilizar ou não. E aí vai entrar uma outra substância, né, que está muito em alta. Eu sou super fã, tá bom, pessoal? Que são aí as substâncias que são retiradas do nosso próprio organismo. Do que eu estou falando? Do plasma, do PRP, do IPRF, da fibrina líquida, que são substâncias aí também mirabolantes, que têm um resultado bem legal aí de estímulo na nossa pele. Porém, essa substância eu não indico ser utilizada junto com os fios ou junto com os bioestimuladores. Porque sim, essa substância é ótima, porém ela vai degradar o seu bioestimulador aceleradamente, e aí você não vai ter um resultado esperado de longa duração. A gente vai entender sobre isso daqui a pouquinho. Quais as 3 substâncias que eu indico? As que eu acabei de falar. NCTF, solução rejuvenescedora, H135, então da Filmed, o NCTF, ele era da Filorga, tá bom, pessoal? Não é mais da Filorga, é da Filmed. A solução rejuvenescedora H135, da Biometil. E o kit 1 de regeneração da Biometil. Essas são as 3 que eu indico. Professor, outra coisa que eu vou falar para vocês, agora das não indicações, né? Além de não utilizar aí substâncias plasmáticas junto com os fios, eu não indico utilizar essas substâncias que eu falei que são boas junto com o fio de tração que a gente viu lá no começo e nem com o fio farpado. Tá bom, pessoal? Por quê? Como eu disse lá no começo, as principais funções desses 2 fios não é somente estímulo de colágeno e elastina. Eles vão estimular a colágeno e elastina porque essa é uma função do PDO. Só que a função desses fios é tracionar, ancorar o tecido, promover essa tração aqui e essa fixação por mais tempo, e para que isso dure mais. Depois aí de uns 60 a 90 dias vai ceder isso. O ideal é que eu espere o processo de hidrolisação desse fio, ou seja, que esse fio suma, e eu tracione novamente para que eu comece a ter uma cicatrização desse fio lá em cima e realmente eu promova um efeito lift no meu paciente de longa duração. Por quê? Se eu ponho o fio e não coloco mais, eu vou ter o tracionamento, eu posso utilizar os fios farpados junto com os fios Shark
para poder ancorar e ter um resultado bonito, só que isso vai ser de pouca duração. Por quê? Porque esse fio ele vai sofrer hidrólise como todos os outros e produzir colágeno. Então, essa garrinha que ele tem aqui, ela vai ser hidrolisada muito mais rápido. Sobrando o quê? Sobrando só o fio aqui, ó, somente a parte, desculpa, aqui, ó, somente a parte lisa do fio, sem as garrinhas. Então, somente a parte lisa do fio aqui, ó, sem as garrinhas, e aí sim que ele vai ter a geração de colágeno e elastina. Então, esse fio aí, eu não indico você estimular ele a ter mais produção de colágeno e elastina. Deixa ele agir por si só. Qual o fio que eu indico? Eu indico os fios lisos, tá bom? Então a gente tem aqui o fio liso, que eu falei lá no começo também, que é o fio que é lisinho, tá bom? A gente tem esse fio liso aqui duplo, que ele vem duplo assim, tá bom? E a gente tem esse fio que é o fio Brom, que ele sai, aqui vamos supor que isso aqui é a saída da agulha, ele vem com vários fiozinhos, parece um pomponzinho, sabe aqueles pompom aqui de torcida? Ele parece um pomponzinho, só que são só fios lisos. E a gente tem aqui o fio screw, que ele parece uma mola, né? Que ele vai ser todo redondinho assim, que ele também vai gerar estímulo de colágeno. Para esse, eu indico você utilizar os poliativos para que você tenha maior produção de colágeno e elastina. Esse fio aqui, liso, o Brum, ou o screw, quando você coloca no seu paciente, ele não tem nenhum, zero, tá bom, pessoal? Poder de tração. Ele somente vai funcionar como estímulo biológico de produção de colágeno e elastina. É essa a função dele. É somente essa função que ele vai ter no organismo. E aí, você, tendo essa função no seu organismo, você pode estimular mais produção de colágeno e elastina. Por quê? Você colocou esse fio exatamente para produzir colágeno e elastina, para melhorar uma flacidez, melhorar uma quebra de derme, melhorar aqui umas rugas peribucais aí, que são os famosos códigos de barra, melhorar um pé de galinha, as rugas laterais aqui da face do paciente, rugas na testa, rugas na glabela. Então você quer bioestimular, você quer produzir colágeno e elastina. E quanto mais gauge, quanto mais milímetros tiver esse fio, tá bom? Quanto mais grosso for esse fio, mais colágeno e elastina ele vai produzir. Assim como quanto mais espaço ele gerar na pele do paciente, mais ele vai gerar produção de colágeno. Então, quando você utilizar um fio Brum, que nele vai ter lá, se não me engano, 10 fiozinhos juntos, você vai ter um estímulo muito maior de colágeno e elastina. Onde que eu posso utilizar um fio Brum para colocar ele num suco aqui nasogeniano, né, um suco nasolabial? Posso colocar ele dentro de algumas rugas mais profundas. Quando eu vou utilizar o fio liso, quando eu for fazer malha de fios, que a gente já vai ver daqui a pouco por que fazer malha de fios, então aí eu vou utilizar o fio liso. Quando que eu vou utilizar um fio screw? Quando eu tenho regiões menores, onde eu quero trabalhar bastante colágeno e elastina, região muito craquelada. Então, quando tem muito códigozinho de barra, muito craquelado, o rosto todo do paciente, o fio Brum eu vou ter um estímulo maior de colágeno do que o fio liso, porém menor o fio screw, eu vou ter maior produção de colágeno do que o fio liso, porém o fio Brum tem maior produção de colágeno do que o screw, ok? E quanto mais grosso esse fio, maior produção de colágeno. Quanto mais longo esse fio, maior a cadeia de colágeno e elastina que eu vou estimular no meu paciente. E por que eu estou falando de hidrolização desse fio, pessoal? Ó, vamos entender aqui então o porquê que tem pessoas que falam que você não pode utilizar poliativos porque você aumenta a hidrólise do fio. Ok, exatamente, isso vai acontecer. Mas a gente tem dois tipos de hidrólise. A gente tem a hidrólise que a gente quer. Lembra que o fio é um bioestimulador.
Então eu preciso que ele seja hidrolisado, porque essa é a única forma que ele tem de produzir colágeno e elastina. Se ele não for hidrolisado, ele não produz colágeno e elastina. Pensa só assim, se eu colocar um monte de fio no meu paciente aqui, fio de plástico, que não vai ser reabsorvido, que na verdade vai ter rejeição no tecido, que são aí o fio de acrílico, né, pessoal? Então, se eu colocar aquele fio no meu paciente, ele não vai gerar estímulo de colágeno e elastina. Ele vai ficar ali, daqui um tempo ele pode ter uma rejeição de tecido e ser expulso pelo organismo, ou eu posso tirar ele, e ele não vai ter bioestimulado nada no meu organismo. Agora, se eu quero bioestimular a produção de colágeno e elastina, eu tenho que sofrer a hidrólise do PDO. Assim como, vamos pensar aí numa hidroxapatita de cálcio, eu tenho lá a minha micropartícula de hidroxapatita de cálcio. Eu preciso que o fibroblasto atue sobre ela para que tenha produção de colágeno e elastina na pele. Então, o processo de hidrólise, pessoal, ele dura cerca de 3 a 6 meses, ao término dos quais o PDO estará completamente absorvido. Os efeitos estéticos, no entanto, duram de 12 a 18 meses, devido à estimulação endógena gerada, produção de colágeno. Então, eu só vou ter essa melhora duradoura se eu tiver estímulo de colágeno. Eu estou falando aqui de 12 a 18 meses, que é porque tem artigos, pessoal. Mas eu digo sempre o mesmo que eu falo sobre ácido hialurônico. Duração de 6 meses a 12 meses. É essa a duração. E é por isso, como ele é um bioestimulador, que eu tenho que fazer mais sessões. Então eu faço 1, 2, 3 sessões de acordo com o que eu preciso fazer no meu paciente para que eu consiga chegar no resultado indicado. Mas eu tenho feito uso de fios com pelo menos 3 sessões. Assim como todos os outros bioestimuladores, é o mínimo de 3 sessões. Tá bom? Então, a degradação hidrolítica de polidoxianona bioabsorvível foi estudada in vitro. A cristalinidade aumentou com o tempo, ou seja, o fiozinho, pessoal, a partir do momento, quanto mais fino o seu fio, mais rápido isso acontece, tá bom? Então, quanto mais tempo esse fio for hidrolisado, ele vai ficando transparente, depois ele vai perdendo dimensão, e aí é quando ele vai sumir. A partir do momento que ele fica transparente, ele já está sofrendo degradação, tá bom? Então, muitas vezes o fio, às vezes, ele é expulso do organismo do paciente por um processo ou outro, quando coloca em alguma região que tem muito movimento, sem utilizar a toxina, esse fio acaba saindo. E quando você tira esse fio, a polidoxianona, todo mundo sabe, ela é roxinha, ela fica transparente. Com o tempo, esse fio vai ficando transparente, que é o processo de absorção da polidoxianona, tá bom, pessoal? Então, isso aqui também foi retirado de um artigo, junto com as fotos que a gente vai ver agora. Então, ó, os fios, pessoal, ele vai sofrendo degradação por camadas. Então, o fio de PDO, o PDO, ele é várias micropartículazinhas que estão em camadas. E aí, essas camadas, elas vão sendo absorvidas pelo organismo de acordo com que você vai tendo aí, então, o seu estímulo de colágeno. Então, a gente tem a camada mais superficial, depois uma mais interna, e assim, subsequente, até o fio acabar. Então, a partir do momento que ele começa a degradar as paredes desse fio, ele começa a degradar as paredes desse fio, ele vai tendo um espaçamento. Esse espaçamento é o que vai fazendo com que o fio vai ficando cada vez mais transparente e sumindo. Ele vai sumindo ao passo que todas essas partículas desse fio que vão soltando, vão sendo absorvidas, vão gerando estímulo de produção de colágeno e elastina e não deixa resíduo nenhum.
O legal da polidoxianona, pessoal, assim como os bioestimuladores, é que não tem resíduo nenhum, diferente do ácido hialurônico, que deixa o resíduo de BDDE, que é o que gera um ETIP a longo prazo. Não são todos os pacientes, mas vários podem ter. O fio não gera resíduo nenhum. Então aqui ó, a gente está vendo aqui uma degradação de 4 semanas, onde começa a ter o espaçamento, a gente vê aqui ó, o espaçamento das partículas do PDO. E aí com 6 semanas esse espaçamento fica maior, automaticamente esse fio já vai estar bem transparente com 6 semanas, ele está bem transparente, porque muitas partículas do PDO já estão sendo absorvidas para ter estímulo de colágeno, e exatamente por causa disso está gerando mais espaço. O fio está todo aqui, ele vai sendo reabsorvido e as partículas vão se afastando, vai gerando espaço. Esse espaço aqui é o espaço onde o fibroblasto vai mais atuar, produzindo colágeno e elastina. Então, entre essas partículas do PDO, o fibroblasto vai entrando ali para dentro e vai gerando colágeno e elastina. Aí, com 6 semanas, o fio já começa a se romper. Por quê? Porque você vai tendo cada vez menos partículas de PDO e cada vez mais colágeno e elastina que estão sendo sintetizados. Com 10 semanas, esse fio já está praticamente todo segmentado e o espaçamento já é muito grande entre as fibras, fazendo com que você tenha cada vez mais colágeno e elastina. 10 semanas nós estamos falando do quê? 2 meses e meio, praticamente. Ou seja, a tração, quando eu coloco um fio de tração no meu paciente, a tração é imediata. Ela vai ficar bonita uns 15 dias depois, quando o tecido vai acomodar. Mas a tração, o puxar, que o efeito lift é imediato. Porém, pessoal, assim como todo bioestimulador, o meu paciente vai começar a ver melhora de qualidade de tecido dérmico, de produção de colágeno, melhora da flacidez. Quando eu fizer isso para poder melhorar muitas ruguinhas, craquelamento ou cicatrizes de acne, o meu paciente vai começar a ver resultado após aí 2 meses, 2 meses e meio, quando eu tenho uma produção de colágeno e elastina bem acentuada. É quando os resultados vão ficar cada vez mais satisfatórios. O que promove, então, a degradação mais rápida do meu fio? São os poliativos? Não. O poliativo, pessoal, ele não vai degradar mais os fios. O poliativo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o que está sendo degradado do seu fio seja exatamente bem utilizado, seja absorvido e utilizado na sua totalidade. É diferente falar que uma substância vai aumentar a degradação ou que ela vai ser totalmente utilizada na sua totalidade. É isso que os poliativos e o ácido hialurônico vai fazer pelo seu fio. Ele não, em hipótese nenhuma, vai ser degradado mais rápido. O fibroblasto somente vai chegar, vai achar as partículas de PDO e vai fazer com que essas partículas sejam melhor utilizadas. Ao passo que, quando eu utilizo aí os produtos autólogos ou os produtos plasmáticos, esses produtos plasmáticos, pessoal, sim vão ter substâncias que vão acelerar a degradação do PDO. Por quê? A degradação do PDO, pessoal, ela é feita por substâncias intrínsecas do nosso organismo, não por substâncias extrínsecas. Vitaminas, aminoácidos, antirradicais livres, coenzimas, isso não vai acelerar a quebra do PDO. O que acelera a quebra do PDO são principalmente as plaquetas e seus derivados. É essa substância que acelera a quebra do PDO, porque são essas substâncias que vão utilizar esse PDO para fazer cicatrização do tecido. Lembrando que quando eu passo o meu tecido, o meu fio, eu gero um espaçamento.
Então, esse espaçamento é uma lesão no tecido. Toda lesão do tecido ela é benéfica para a produção de colágeno e elastina. Porém, quando eu coloco os produtos autólogos, eu acelero essa cicatrização, acelero muito, tá bom? Os produtos autólogos são fantásticos, eu adoro os produtos autólogos, tá bom? Porém, eles vão sim acelerar a destruição do PDO, por quê? Porque eles vão fazer com que esse PDO seja utilizado para cicatrizar o espaço do tecido e não vão forçar a utilização dele para estímulo de colágeno e elastina. São estímulos separados. Para poder fazer a melhor cicatrização desse colágeno e dessa elastina, é preciso a cicatrização desse tecido que foi lesado pela agulha, onde o fio entrou, eu preciso de colágeno e elastina. Porém, são colágeno e elastinas diferentes. A gente tem o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 3. O que eu quero que seja produzido é o de longa duração, que é o colágeno tipo 3. Não o colágeno de curta duração, que é o colágeno tipo 1 de cicatrização. Essa é a diferença. Eu utilizar poliativos com ácido hialurônico, colágeno tipo 3, longa duração. Produtos autólogos, colágeno tipo 1, baixa duração. Tá bom? Então, é muito importante que vocês utilizem as substâncias da maneira correta. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho um fio aqui que foi colocado, não sei por que o videozinho não passou. Deixa eu ver aqui por que não está passando o videozinho aqui. Calma aí, só um minuto. Cadê meu videozinho? Não, o videozinho não passou, pessoal. Aqui foi um breve erro aqui. Desculpa. Mas aqui vai dar para a gente poder entender. O que acontece? Ó, quando eu passo o meu fio na pele do paciente, então ele está lá na derme, o meu fio aqui eu utilizei um fio screw, tá bom? É um fio que gera bastante espaçamento aí para que a gente tenha bastante produção de colágeno. Então, esse fio aqui ele gera um espaçamento aqui dentro. Esse espaçamento que ele gera, ele vai atrair um monte de fibroblasto para poder atuar e produzir colágeno e elastina dentro desse espaçamento aqui. Esse espaçamento todo aqui, então, ele vai ter uma maior produção de colágeno e elastina pelo fibroblasto. Se fosse só um fio liso, eu teria menos produção de colágeno e elastina. E como é um fio que não é um fio liso, eu tenho uma maior produção de colágeno e elastina exatamente pela atração de mais fibroblastos. Pessoal, estou chegando aqui no final da nossa live, mas eu quero mostrar uma coisa bem legal aqui para vocês. Onde que está aqui? Só um minutinho. Tá aqui, tinha deixado aqui em cima. Desculpa. Tá aqui, ó. Algo que eu quero mostrar para vocês que é bem legal. Tá aqui, ó. Escrito fios. Tá bom, pessoal? Fios. Eu vou só fazer uma variação aqui, ó. Primeiro eu vou abrir, depois faço a variação. Então aqui, ó, pessoal, eu tenho... quem já fez curso comigo, quem me acompanha há mais tempo aí, já viu essas seringuinhas de fios aqui comigo alguma vez na vida. Boa parte aí, eu tenho certeza que vai lembrar aí de já ter visto esses fios aqui comigo. Então, ó, eu vou abrir aqui um envelope feito por mim, tá bom, pessoal? E vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Por quê? Porque aqui eu fiz os testes in vitro para poder provar que os fios não sofrem ação de poliativos. Bom, não sei, eu vou abrir aqui, já tem um tempo que eu não abro isso aqui, e pode ser que agora tenha havido alguma modificação nisso. Bom, pessoal, estou abrindo aqui os grampinhos, é demoradinho. Enquanto isso, eu peço vocês aí mais uma vez que entrem lá na página lá na minha do YouTube e se inscrevam lá na página,
para que a gente consiga estar fazendo aí lives melhores, tá bom, pessoal? Tendo mais conteúdo. Desculpa aqui, pessoal, que é porque eu fecho bem isso aqui e tem bastante grampinho. Já estou tirando aqui. Vamos abrir tudo aqui. Vamos abrir. Isso aqui eu utilizei somente em aulas presenciais que eu mostrei. Não é sempre que eu mostro também, porque senão perde o interesse. Da onde que eu tirei isso aqui? Uma vez eu vi uma live de uma nutricionista falando dos males de comer aí fast food. E aí ela fez exatamente isso aqui com batata frita, desses fast foods aí mais conhecidos, com sanduíche, e depois, tipo assim, de 1 ano, de 2 anos, ela sempre abriu, o negócio estava intacto, não dava nem um bolor, nada, o negócio estava duro igual um pau. Então, ó, acabei de abrir aqui, ó, a folhinha. Tem 2 seringas aqui dentro, tá bom, pessoal? Tem 2 seringuinhas aqui dentro. Eu vou mostrar na webcam para vocês, mas tá aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui uma transição aqui para vocês pararem de ver aqui o que vocês estão vendo e ver aqui o que eu quero mostrar para vocês. Então, abrir aqui. Só um minutinho, pessoal, que ao vivo. Vamos aqui. Estão vendo aqui todas as páginas. Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai dar. Atenção. Pessoal, voltei aqui porque não deu muito certo aqui a transição que eu queria ter feito. Não funcionou muito bem aqui o que eu queria ter feito, tá bom? Então, voltei aqui para a gente poder conversar. Eu vou mostrar direto na webcam aqui do computador. Então, não deu muito certo. Deixa eu abrir aqui a aula de novo. Vamos aqui. Já estamos aqui na aula de novo, aqui no... Então, vou mostrar aqui na minha frente, aqui, ó. Então, eu abri esse envelope, a primeira vez, eu abri ele, eu coloquei aqui dentro, né? Então, ó, tem 2 seringuinhas aqui, ó, pessoal. Essa aqui tá com NCTF e um fio de PDO aqui dentro. E aqui tem um outro fio de PDO com ácido hialurônico, tá bom, pessoal? Então essas 2 seringuinhas aqui, ó, tem um fio duplo de PDO. Acredito que vocês estejam conseguindo ver aqui, ó. Tem um fiozinho aqui dentro. Mas se não estiver vendo, depois acompanha aí que eu vou postar melhor. Então eu abri. Eu fiz isso aqui, coloquei o fio de PDO, um em cada seringuinha aqui, em 2017, 8/7/2017, tá bom? Foi quando eu coloquei aqui e guardei. Eu abri a primeira vez em 3/3/2018 e os fios estavam íntegros aqui dentro, igual estão agora. Eu consigo ver perfeitamente eles roxinhos aqui, sem nenhum problema. Em 9/11/2019, eu abri de novo, tá bom? Isso aqui durante um curso, eu abri de novo, um curso presencial, lá no Instituto, se não me engano, foi lá no meu instituto, lá no Instituto Fama, onde eu sou sócio do Diogo Melo. Eu abri de novo e estava íntegro aqui. E hoje, então aqui eu vou marcar aqui 26/6/2021,
Eu abri de novo e os fios estão íntegros aqui dentro, ó. Eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá aqui, ó, o fiozinho de PDO, tá bem aqui, ó, na minha mão. Ele tá ainda bem maleável, até que eu acho que é por causa da hidratação. Ele não tá nem quebrando, ó. O fiozinho tá aqui, ó. Super 10, ó. Então, vamos ver aqui. Esse aqui é o que está no poliativo, tá bom, pessoal? Esse aqui está em NCTF. Tem 1 ml de NCTF. Ó, aqui o fio, tá até aqui, ó, ácido hialurônico seca pelas vezes que eu já abri, ó. Ó, o fio tá aqui também, ó. O fio parece estar um pouquinho mais durinho até, mas ele tá bem maleável também. Tá aqui firme, não quebra. Não sofreu degradação, não sofreu hidrólise, nada. Ou seja, essas substâncias que tem aqui, nesses poliativos que eu falei para vocês, são substâncias que não promovem a degradação do fio. É simples assim, mesmo. É só a gente fazer aqui, ó. Se eu colocar esse fio aqui em plasma, eu já fiz isso, é porque o plasma não tem jeito da gente ficar guardando durante muito tempo, né? Ele some, ele fica transparente, ele não é que ele some, ele fica transparente e ele quebra todinho. Se eu colocar nos poliativos, isso não acontece, tá bom? Então, isso é mística. Não caiam nesse conto. Utilizar poliativos não faz com que o seu fio seja destruído, tá bom? Mais rapidamente. Pelo contrário, vai fazer com que o seu resultado seja muito melhor, muito mais benéfico. Ok, pessoal? Então, é só utilizar a substância, pode utilizar o NCTF aí, que tem ácido hialurônico, solução rejuvenescedora, ou kit 1 da Biometil, que são os fatores de crescimento, que vocês vão ter resultados bem melhores com os fios de PDO. Estou terminando aqui a nossa live, 1h30 de aula. Fico muito feliz pela presença de todos. Vai ter mais uma aula e eu falando aqui, eu já bolei algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, continuando esse tema. Vai ter uma continuação dessa aula também. Quero agradecer todos mesmo. Quem quiser deixar pergunta, deixa aí no chatzinho aí embaixo aí as perguntas, que eu vou responder todas em vídeos depois. Vou colocar vídeos aí para todo mundo poder assistir. Vai ser bem legal. Bom, pessoal, muito obrigado de coração mesmo. E entrem lá no canal, se inscrevam no canal para que as nossas lives cada vez tenham mais conteúdo e fiquem melhor, para que o aprendizado de vocês fique cada vez melhor, tá bom? Um forte beijo, um abração para todos aí. Deixa eu dar um abraço para todo mundo que está aqui no chat, ó. Então vamos ver aqui, ó. O chatzinho está aqui, ó. Doutora Larissa Ruas. Larissa! Tá aí, né? Raíssa, né? Larissa não, Raíssa. Doutora Ivana. Estava lá com a gente há poucos dias também. Doutora Luísa. Beijão, doutora Luísa também estava poucos dias lá com a gente. Doutora Luísa fez um curso excepcional comigo lá também, que é o preenchimento corporal. Vou voltar com uma aula sobre o preenchimento corporal também. Doutora Luísa aí já está fazendo lá na região dela, bem legal. A doutora Luísa fez o preenchimento dos gominhos do abdômen. Você que acha que só tem tratamento facial, mas você que tem a barriga sequinha, quer fazer os gominhos, tem jeito também, tá bom, pessoal? A doutora Luísa é prova disso. Raniori Rodrigues, muito obrigado. Ariana. Doutora Sandra Macedo, lá de Cuiabá, tudo bem? Já foi nossa aluna aí também. Renata Fischer. A Mila, tudo bem, Mila? Também fez curso legal com a gente aí. A Gi, doutora Gi, professora assistente lá dos cursos do Instituto Fama. Dalila Neves. A Rejane Rodrigues, muito obrigado aqui
pelo carinho. Debinha, uma paciente que já fez fios aqui comigo, né? A Deb, inclusive, tá para voltar aqui, estão te esperando, hein? Várias pessoas aqui, pessoal, não dá para mandar abraço para todo mundo, mas dos que eu não falei nome, fica aqui o meu forte abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.